Continuando então para a última parte 7 e última desse pequeno curso de como evoluir o código. Vamos pegar como exemplo a Bad Condition Phone Final Price Calculator. Hoje nós nos livramos daqueles primeiros ifs para decidir se é bad, good ou great por uso da factory. Mas ainda nós tínhamos esses if e else aqui dentro da bad condition, os mesmos if e else dentro da good condition e os mesmos dentro da great condition. E como vimos, isso poderia continuar crescendo indefinidamente, né? Isso poderia virar bem complexo de manter em algum momento. Então, qual foi a estratégia aqui? Falando em estratégia, eu consegui pensar em dois design patterns que poderiam resolver essa situação desses if e else alinhados aqui. Uma delas se chama Strategy Pattern e a outra Chain of Responsibility, que é cadeia de responsabilidade. Eu optei por usar a cadeia de responsabilidade porque eu acho que ela é pouco vista nos exemplos e cursos que eu vejo por aí, ela é pouco explorada. Cada uma das duas resolve o mesmo problema e cada uma das duas tem seus prós e contras. Tá? Para efeito desse mini curso, eu decidi pela cadeia de responsabilidade e no livro eu vou acabar explorando as duas, certamente. Tá? O que é essa cadeia de responsabilidade? Então, a primeira coisa, esse if else aqui ele morreu. E eu já vou mostrar para vocês a implementação final e por que ele morreu. Tá? Alguns de vocês já devem ter visto lista encadeada, linked list, onde um nó que pertence àquela lista, ela possui uma referência ao próximo. E aquele próximo possui uma referência ao próximo, e assim você encadeia uma lista de objetos do mesmo tipo. Se você não viu esse conceito ainda, eu vou passar um pouquinho por ele aqui nessa implementação aqui, então você vai entender. Os testes continuam passando. Essa aqui é a minha calculadora de telefone de má condição. Vocês notem que ela retorna esse low price handler apply new phone price. O que é esse low price aqui? Ele é uma classe que implementa uma classe abstrata chamada Bad Condition Price Calculator Handler, só que ela é específica para Low Price New Phone, ou seja, essa aqui, deixa eu voltar até aqui. A intenção daquela classe ali é contemplar esse primeiro if aqui, tá? E isso é feito através desse método aqui. É um low price. O que é um low price? Significa que o telefone que eu estou comprando custa menos ou igual a 500. Se ela é low price, retorna o próprio cálculo dela aqui. Se ela não for e ela tiver uma próxima encadeada, ela vai aplicar o que quer que seja que está encadeado nessa lista aqui. E se chegou no fim da cadeia, ou seja, eu não tenho mais um próximo, porque a lista encadeada uma hora ela termina, e aí eu estou novamente colocando uma exceção aqui dizendo que não, eu não consigo calcular o preço desse novo telefone aí. O que é this.calculate? É o preço do celular subtraído de um desconto. O que é o desconto? Esse desconto vai depender então da classe. Para esse caso aqui, onde ele custa menos do que 500, o desconto é de 25. Se nós voltarmos aqui, para um telefone que custa menos ou igual a 500, o desconto é de 25. Então, é isso que está calculado aqui. Ok, mas esse valor que foi passado aqui, ele é 502, ou seja, 501, ele é maior do que 500. O que acontece? Ele vai para o next da cadeia. O que é o next da cadeia? É o handler que eu passei como construtor do low price. Então percebam que a ordem aqui existe uma relevância, existe uma precedência que deve ser obedecida, né? O low price, eu tento calcular o valor do low price. Eu não consegui porque esse telefone, ele por acaso custa mais do que 500, então ele vai cair no medium price. Ele vai tentar calcular, já vamos ver essa classe aqui, ele vai tentar calcular o valor do medium price, e se não for medium price também, ou seja, é acima de R$1.000, então ele vai calcular na high price. E
para esse nosso exemplo aqui, a high price é o fim da cadeia. Ela gera o fim da cadeia aqui nesses if else aninhados, correto? Então, ela não tem um próximo handler. Esse caso aqui é aquele caso que vai cair no... se for igual a nulo, ele vai cair então nesse cara aqui que não consegue calcular o próximo, né? Então, vocês percebam que o low price ele passa, se ele não consegue calcular, ou seja, se esse telefone aqui não é um low price, ele passa a responsabilidade para o próximo da cadeia. O próximo da cadeia é o medium price. Aqui. O que é a implementação do medium price? Eu checo, né? Esse price que foi passado aqui, ele é maior do que 500 e menor ou igual a 1000? Então eu sei calcular. Então é minha responsabilidade, chain of responsibility, cadeia de responsabilidade, calcular esse valor final aqui. Agora não, esse celular aqui foi passado num valor que não cai nesse cheque aqui. Não passou no primeiro cheque de menor do que 500 e não passou nesse cheque aqui de entre 500 e 1000. Então ele vai para o next. E quem é o next do medium é o high. Novamente, só que existe uma condição para o high, maior do que 1000. Então ele tenta aplicar esse valor aqui, que é subtraindo o preço dele menos o desconto, e o desconto desse aqui é 100. Então percebam que eu eliminei quase todos os ifs aninhados. Na verdade, eu eliminei todos os aninhados, né? Me sobraram alguns ifs ainda, porque faz parte da programação, né? Mas nota que é muito mais fácil colocar uma manutenção, fazer uma manutenção de código em ifs que não estejam aninhados nas suas respectivas classes, do que naquele nosso primeiro código geral lá, né? Então, para provar para vocês que eu não sou mentiroso e que esses testes ainda passam, e durante todo esse exercício aqui, depois que a gente criou esses testes pela primeira vez aqui, eu não modifiquei mais os testes. A premissa básica era que eles continuassem passando, independente da refatoração que eu fizesse. E isso continua sendo verdade, né? Mas note que agora o código está muito mais mantenível, né? Então você tem factories, você tem chain of responsibility, que poderia ser strategy pattern também, você tem testes automatizados, você tem pouquíssimas linhas de código para cada método responsável unicamente por aquilo que ele deveria fazer. Então note, são 4 linhas aqui, são 2 linhas lá, é muito diferente daquele nosso primeiro código. E aqui eu implementei só para o bad condition, né? Nós repetiríamos isso para o good condition, para tirar esse if else aqui, e repetiríamos para o great aqui também. Vou até deixar no ar aí, caso haja coro e caso haja interesse, talvez um desses dois aqui eu possa implementar utilizando o strategy pattern. Só para diferenciar um pouco daqui. Numa aplicação real, eu procuraria utilizar o mesmo padrão para todas as condições, para quem fosse dar manutenção nesse código, muito possivelmente eu no futuro, tivesse um padrão a seguir, né? Mas vamos ver, de repente eu implemento esse cara aqui utilizando strategy.